Bom, gente, vamos lá. A entrevista do Kudê depois do jogo contra o América ontem teve algumas incoerências, inclusive numa fala do Kudê sobre a saída de Alan Patrick, e depois os repórteres perguntaram para o Alan Patrick e ele falou uma resposta diferente, então aí já começa a bater ponto a ponto. Mas, primeiro, o Kudê tava desanimado, tava cabisbaixo, sabe? Parecia estar meio, como é que eu posso dizer para vocês, desanimado com o retrospecto do Inter nos últimos dias, com o time que ele viu em campo. Primeiro, o Kudê disse: olha, o Inter não jogou bem, é verdade, não foi fluido como ele queria, os jogadores tiveram as chances de matar, mas não mataram por conta do cansaço. O Kudê acredita que o cansaço do jogo de domingo contra o Coritiba, o Inter jogando com um a menos, a entrega do time, isso afetou sim o jogo de ontem contra o América. O time não conseguiu se recuperar a tempo e o Inter também não matou o jogo quando teve a oportunidade, e por conta disso, claro que acabou abrindo brecha para o adversário acabar empatar. O Kudê ressaltou também que é mais um jogo que o Inter vai bem, que o Inter joga muito melhor que o adversário, mas que em uma bola o adversário acaba matando o jogo, acaba empatando ou virando a partida. E aí, no caso aqui, ele até citou um canhoto de perna direita, faz um chutaço de fora da área e marca um belo gol. O Kudê chegou a dizer que o Inter também está precisando de sorte, porque a sorte não vem acompanhando o Internacional nas últimas rodadas, segundo o técnico Eduardo Kudê. Bom, o Kudê ele foi questionado também sobre a saída de Alan Patrick, o porquê que ele tira o Alan Patrick, porquê que ele mexe e coloca tantos atacantes em campo e tira o Alan Patrick, que é praticamente o cérebro do Internacional no meio de campo. Quando tira o Alan Patrick, o time praticamente fica sem criação. E aí ele disse que ele aproveitou a oportunidade para fazer algo diferente, porque até mesmo o Alan Patrick, Ener Valencia, jogadores que têm mais idade e que atuaram no último confronto contra o Coritiba no final de semana, esses jogadores mais velhos, eles tinham ficado mais cansados, eles não estavam entregando tanto em campo como ele queria, como ele estava vendo, e que eles não tinham tido tempo hábil, obviamente, para se recuperar para essa partida. Abro aspas. Ideal seria ter dois Alan Patricks, no caso, Alan Patrick, né? Dois jogadores ali pelo meio, que façam volume de jogo pelo meio e que deem um passe diferenciado. O Kudê, claro, dando uma cobrada aí no elenco do Internacional, cobrando a direção, na verdade, pela falta de elenco, pelo elenco curto, como ele falava na primeira passagem dele aqui pelo Internacional. Por que que essa fala do Kudê ela acaba entrando em contradição com o próprio Alan Patrick? Porque o Alan Patrick ele foi questionado na saída do estádio, ali pela zona mista. Os repórteres, depois da entrevista do Kudê, claro, perguntaram para o Alan Patrick, por que que tu saiu de jogo? Tu tava cansado, algo do tipo? O Alan, não, tava legal. Foi uma escolha do técnico. Quer dizer, aí já cai por terra a questão do cansaço, né? Ele não estava cansado, mas o Kudê preferiu tirar mais por uma opção dele, como ele disse, a oportunidade de fazer algo diferente, mas não passa pelo cansaço. E aí eu não entendo, porque tendo o Alan Patrick um jogador totalmente diferenciado pelo meio, que era, né, que é, na verdade, o cérebro do Internacional na criação, o Kudê preferiu tirá-lo e empilhar atacantes, que aí, por óbvio, o Inter não conseguiu criar nada. Mas vamos adiante, o Kudê foi questionado sobre o gol do América, e ele disse que foi um gol mérito do adversário, não teve nenhuma questão do Internacional, mas lamenta, no caso, o Inter ter tido muitas chances e não ter convertido. Nem todos os jogos vão ser como aconteceu contra o Santos, né? Que o Inter teve tantas chances e conseguiu fazer todas, praticamente, 7 chances, 7 gols. O Inter conseguiu fazer tantos gols contra o Santos. O Kudê disse que o Inter cria, que o Inter tem muitas chances, mas os jogadores não matam e isso precisa ser corrigido, até porque se tivesse convertido as chances que teve no primeiro tempo, o Internacional tinha saído com a vitória ontem do estádio Beira-Rio. Bom, ele foi questionado também sobre por que o Inter sente tanto quando muda os jogadores, quando começa a fazer alterações ou quando sai algum jogador lesionado. E ele disse que o time do Inter ele foi tão bem entrosado, mas tão bem entrosado com os titulares, que quando sai alguém, eles acabam sentindo. E isso é algo que ele precisa corrigir, diz que vai treinar muito com todos do time, disse que vai cobrar todos eles, tá? Mas não pode deixar ninguém relaxar, até porque tem essas últimas 7 rodadas ainda pela frente. Para encerrar, quando ele foi
perguntado sobre o resto do ano do Internacional, sobre a busca do Internacional agora ser por uma classificação na Libertadores ou na Sul-Americana, perdão, e fugir da zona do Z4, né, que é algo que assusta ainda, o Kudê falou assim, abre aspas, a verdade é que apontar só para isso no campeonato, buscar não cair, é uma merda. Fecha aspas. Essa foi a fala do técnico Eduardo Cudê, encerrando a entrevista coletiva. Quero saber a tua opinião? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço e até a próxima.